nós vamos falar sobre o sistema excretor, como nós já dissemos anteriormente. O sistema excretor. A boa parte das pessoas, toda vez que fala de sistema excretor, já pensa em excreta fezes. Não, fezes faz parte do sistema digestório, que nós já falamos. Sistema excretor são o quê? Excreta de substâncias que foram metabolizadas. Então, basicamente, vai ser o quê? A excreta da urina, a excreta suor, ou até a respiração é excreta metabólica. Tá? Então, a gente vai falar hoje sobre o sistema excretor. Então, excreção. Processo de eliminação de substâncias em excesso no organismo. As excretas, como eu já falei, elas são produzidas a partir de atividades do seu metabolismo. O que é uma excreta? CO2, amônia, ureia, ácido úrico, sais, a bile, o excedente de água. Tudo isso são substâncias produzidas pelo processo metabólico. O processo metabólico, ele sempre tenta manter o corpo em homeostase. O que é isso? É a capacidade de equilíbrio que o nosso corpo tem. Para isso, a gente precisa liberar o excedente das substâncias, para que essas substâncias que estão sendo produzidas não acumulem e causem danos ao corpo. O sistema excretor ele vai estar ligado tanto ao sistema digestório quanto ao sistema circulatório. Porque são a partir desses locais é que você vai obter as substâncias. E para onde elas e como elas serão transportadas. Então o sistema excretor ele vai estar trabalhando junto, a gente vai observar esse processo. Então, como eu já disse, quando a gente fala de excretas metabólicas, uma das formas de excretar é através do suor. O suor ele vai excretar o excedente de substâncias como? Através das glândulas sudoríparas. O suor ele libera sal, na forma de cloreto de sódio, ele libera ácido úrico, libera ureia. Quando você transpira demais, a camisa fica molhada de suor e você deixa ela no canto, depois você pega ela, né, para botar para lavar, ela está fedendo, inclusive parece que está fedendo a urina. Mas na verdade é porque ela tem ureia. Então é uma excreta, vai liberar substâncias, tá, que o seu corpo não está precisando. Além disso, o suor também ajuda na manutenção da temperatura corpórea. Como? Quando está muito quente, você está suando, a água que foi excretada, ela vai absorver o calor do seu corpo e vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Quando ela sai do estado líquido para o estado gasoso, essa água, ela faz o quê? Ela rouba calor do seu corpo, baixando a sua temperatura. Então você está lá correndo, praticando esporte, você está correndo, jogando bola, está suando as bicas lá, e essa água, ao evaporar, ela rouba calor do seu corpo. Lembrando que para poder ela passar do estado líquido para o estado gasoso, ela tem que acelerar as moléculas de água. E para isso ela tem que fazer como? Como que ela vai ganhar esse calor, essa energia? Roubando calor. Roubando calor, ela evapora e aí a sua temperatura corpórea é reduzida. Outra estrutura que faz parte do nosso sistema excretor é o fígado. O fígado ele vai excretar substâncias e armazena essas substâncias aonde? Na vesícula biliar. Então a bile também é uma excreta. Então o suor é uma excreta, a bile também é uma excreta. Só que a gente usa essa excreta aonde? Lá no sistema digestório, como nós falamos anteriormente. Qual é a função da bile? A função da bile é o quê? Emulsificação de gordura. Então, a composição básica da bile é o quê? Bicarbonato de sódio. E outros sais, mas é basicamente carbonato de sódio. Então, a bile, ela é o quê? Resto de hemácia degradada, excedente de sais, que precisam ser jogados para fora do seu corpo. E o seu sistema digestório é usado como mecanismo para excretar também uma substância, que é a bile. Outra excreta que a gente produz, que é oriunda do nosso metabolismo, é o gás carbônico. O gás carbônico, só que ele vai ser excretado aonde? Pelo pulmão. Inclusive falamos na nossa aula de sistema respiratório. Tá? Aonde que ele vai ser excretado? Nos bronquíolos. O vaso sanguíneo rico em CO2 vem até o alvéolo pulmonar.
lá no alvéolo pulmonar, a quantidade de CO2 na corrente sanguínea é muito maior do que dentro do alvéolo, então o CO2 ele vai do local onde ele está mais concentrado para onde ele está menos, e o oxigênio faz o caminho inverso, ele está mais concentrado no alvéolo e cai na corrente sanguínea onde ele está menos concentrado. O nome desse processo é hematose, mas o gás carbônico é uma excreta metabólica que a gente expele a partir do pulmão, tá? A gente vai focar agora no sistema excretor mais adaptado, que é o quê? O nosso sistema excretor urinário. É o que é responsável por liberar boa parte dos catabólicos. Quais são as formas das excretas? Os animais têm 3 formas de excreta metabólica: amônia, ureia e ácido úrico. Com relação às suas características, a amônia é altamente solúvel em água, mas ela é extremamente tóxica. A ureia tem baixa toxicidade, tá? Toxicidade relativamente moderada, e também tem uma boa solubilidade. O ácido úrico é extremamente insolúvel, mas ele é pouquíssimo tóxico. Tá? Então, os animais, de acordo com o mecanismo de adaptação deles, eles foram utilizando cada uma dessas formas diferentes de excretas metabólicas. Então, a amônia, ela necessita de muita água para ser eliminada. Se ela necessita de muita água para ser eliminada e diluir para que ela não seja tóxica, você vai encontrar que animais que vão excretar amônia? Invertebrados aquáticos, peixes ósseos, girino, protocordados, animais que vivem na água. Por quê? Porque esses animais eles vão poder diluir basicamente essa excreta e ela não vai ser tóxica para eles. A ureia. A ureia precisa de água para ser excretada, mas nem tanto. Quem que usa a excreta na forma de ureia? Peixes cartilaginosos, anfíbios e nós, mamíferos. Tá? E o ácido úrico? O ácido úrico ele vai ser usado principalmente naqueles animais que vão demandar pouca água. Por exemplo, insetos, répteis, aves. Como eles vão precisar de pouca água, esse ácido úrico ele é excretado na forma de uma pasta. Quando você vê as fezes de uma ave, pá, dá aquela cagada no vidro do carro, na sua janela, você vê uma parte verde, amarronzada e uma coisa meio esbranquiçenta. Aquilo meio esbranquiçento é o ácido úrico. E aquela estrutura marrom são as fezes. Lembrando que as aves, o sistema digestório e o sistema urinário desembocam numa mesma estrutura, que é a cloaca. Por isso ela elimina tudo de uma vezada só. Tanto as aves quanto os répteis também. Aqui o ácido úrico. Tá? Os mamíferos eles convertem a amônia em ureia no ciclo chamado de ciclo de Krebs. Tá? Esse processo ele também nós seres humanos, nós mamíferos de modo geral, nós produzimos amônia, ácido úrico e ureia. Nós excretamos, presta atenção, gente, nós excretamos o quê? A ureia. Porque o nosso corpo ele vai converter tanto a amônia e o ácido úrico basicamente em ureia. Só que nós circulamos na corrente sanguínea tanto o ácido úrico quanto a amônia? Sim, circulamos. Tanto que dependendo da sua dieta, se é uma dieta riquíssima em proteína, o que acontece? Você pode ter um acúmulo alto de ácido úrico e causar o que eles chamam de gota, tá? Que é um aumento do ácido úrico no sangue. Isso causa pressão alta, diabetes, arteriosclerose e pode desenvolver cálculo renal. Então, qual é a função básica do nosso sistema excretor de filtração, que são os rins? Filtrar e eliminar substâncias indesejáveis. Quais são os componentes dessa estrutura de filtração que nós temos? É formado por 2 rins, aqui olha, 2 rins, 2 ureteres, que são essas estruturas que vão coletar a urina produzida no rim, uma bexiga urinária, aqui ó, uma bexiga que vai armazenar, e a uretra,
que leva para fora do nosso corpo. Então, o sistema nosso excretor é formado por rins, que vão produzir a urina, ureteres, que conduzem a urina dos rins para a bexiga que armazena e a uretra que leva isso para fora do nosso corpo. Então, aqui nós temos, olha só, aqui os rins, 2 rins, tá? Os rins eles têm formato de feijãozinho, tá? 2 rins. Nós temos dois ureteres que partem dos rins, levando a urina até a bexiga, e nós temos uma uretra. A uretra no homem e na mulher, elas têm tamanho diferente, tá? Na mulher, ela vai ter, se eu não me engano, de 5 a 6 centímetros de comprimento, no homem de 15 a 18, isso varia também de acordo com o tamanho do pênis. Isso acaba fazendo com que as mulheres tenham uma propensão maior a infecções urinárias, porque o trato é muito pequeno. Então pode voltar bactérias chegando até a bexiga, causando infecções urinárias com uma frequência um pouco maior na mulher do que no homem. Então, o sistema excretor. Aonde é que você vai produzir a urina? A urina é produzida no rim. Possuímos 2 rins, que são de cor vermelho escuro, na forma de um feijão, como a gente já falou, medindo aproximadamente 10 centímetros de comprimento cada um deles. Eles estão situados na região abdominal, tá? Ao lado da coluna vertebral, um de cada lado. O rim, ele vai ter uma membrana externa chamada de cápsula fibrosa, que protege toda a estrutura do rim. Ele é dividido em córtex, que é essa parte aqui, e ele vai ter essa estrutura chamada de pirâmide de Malpighi. Se você olhar bem, ela tem um formato meio triangular, umas melhores do que as outras, que é onde a urina vai ser filtrada propriamente dita. Nessa estrutura aqui é chamada de cálice, tá? Essa estrutura aqui é o cálice renal, é onde a urina é coletada, são os cálices renais. E aqui a papila, que é uma membranazinha de filtração, onde você vai ter a filtração. A urina que foi produzida e jogada no cálice renal se acumula no bacinete e ela escorre via ureter, até a bexiga. Então, vias urinárias, quais são? Os ureteres, que são 2, a bexiga urinária e a uretra. Essas são as chamadas vias urinárias. Função dos ureteres: coletar a urina formada no rim e transportar até a bexiga. Isso ficou claro, né? Aqui no nosso desenho aqui de trás dá para vê-los, olha. Ó, levar a urina até a bexiga. Bexiga urinária, bolsa muscular onde desembocam os ureteres, logo a urina. Função: armazenar a nossa urina. A bexiga urinária, em média, ela armazena de 200 a 300 mililitros de urina. Mas ela pode conter até 800 mililitros, que é quando ela está muito cheia. O ideal não é você encher. Tem gente que tem uma mania horrível de ficar segurando para ir no banheiro. Aí vai no banheiro, mija. Depois você acabou de urinar e ainda está pingando ali. Isso não é bom. Por que não é bom? Toda vez que você vai ao banheiro com vontade de ir ao banheiro, vai e urina. Assim que você terminar a vontade de urinar, ainda ficam alguns ml de urina dentro da bexiga e isso ajuda a manter a bexiga úmida. Isso é importante. Se você é daquelas pessoas que segura, prende, depois vai mijar de uma vezada só e sai aquilo tudo, e você urina e depois fica até pingando urina, por que isso acontece? Quando a gente voltar aqui no desenho, aqui ó, na base da bexiga tem um esfíncter, que é um anel muscular, tipo esfíncter cardi, esfíncter pilôrio do sistema digestório, esfíncter anal. E esse esfíncter é ele que controla a saída da urina. Quando você está com vontade de urinar, ele abre, a urina passa, acabou, ele fecha e mantém um pouquinho lá dentro. Agora, se você fica segurando esse bendito, apertando, a bexiga está lá, quase que vai explodir. Você está segurando. De repente você solta aquilo de uma vezada só. Ele ficou tanto tempo segurando que na hora que ele relaxa, ele demora mais tempo a voltar para o seu formato normal, para segurar. Com isso, toda a urina que estava lá dentro sai. A bexiga se resseca. E ao se ressecar, isso pode causar problemas como varizes na bexiga, isso vai causar dor, problemas de ressecamento,
isso causa trincada dentro da bexiga, isso causa problema de armazenamento, e isso pode levar à incontinência urinária quando você estiver velho. Ou seja, vai vir um velho mijão. Tá? Então, vá ao banheiro com uma frequência regular, bebendo bastante água, é claro, dentro do limite, né, de 2 litros de água por dia no máximo, mas mantendo basicamente o quê? Deu vontade? Vá ao banheiro. Por quê? Se você ficar segurando demais, pode causar problema. Então, voltando ao nossa aula. E a uretra, que é um tubo muscular que vai conduzir a urina para o meio externo. Tá? No caso da uretra feminina, só para lembrar, né, ela só conduz a urina. No caso do homem, ela conduz a urina e também conduz o esperma durante o processo de ejaculação. Então, o nosso sistema urinário vai ser formado por quê? 2 rins, 2 ureteres que levam a urina até a bexiga, que é levada pela uretra para fora do corpo. Tanto vasos sanguíneos venosos quanto arteriais adentram os rins para filtrar o sangue. Então agora a gente vai falar sobre como a urina se forma. Tá? Então como é que a urina vai se formar? Dentro aqui do nosso rim, nós vamos ter uma série de células, aqui vocês veem os vasos sanguíneos, você vai ter uma série de células, conjuntos de células adaptadas, chamadas de néfrons, que são essas estruturas aí. O néfron, ele é formado por uma cápsula glomerular, que é essa estrutura aqui, uma membranazinha, o corpúsculo de Malpighi ou glomérulo, que é o embololô de veia e artéria, é um conjunto de veias e artérias que entram dentro da cápsula, então você tem esse conjunto e você tem uma cápsula que envolve esse conjunto. Você tem aqui o túbulo contorcido proximal, que é o que está próximo à cápsula, uma alça, chamada de alça de Henle, túbulo contorcido distal e o tubo coletor. Eu vou pegar aqui o meu desenho, então vamos aqui para o meu quadro branco. Então, olha só. Então, você tem aqui, olha, tanto vasos arteriais quanto venosos formam a cápsula glomerular ou corpúsculo de Malpighi. Aqui você tem a cápsula glomerular, que é essa cápsula que envolve os vasos sanguíneos. Então, vem vindo aqui, tá? Aqui, vamos botar aqui. Vem vindo. Opa, esse não vem, está indo. Você pegar um vem vindo. Vem vindo aqui o sangue. Tá assim? Vem vindo aqui o sangue rico em urina. Sangue vem vindo aqui rico em excretas metabólicas. Ele entra aqui dentro. Essas excretas metabólicas são filtradas, mas tem um problema. Essa cápsula não tem uma capacidade de filtração 100%. Se ela não tem uma capacidade de filtração 100%, o que acontece? Quando é filtrado aqui, a água que está na corrente sanguínea é jogada para dentro dessa cápsula. E aqui ela vem trazendo o que aqui para dentro? Ela traz ali para dentro ureia, ela vai trazer, é claro, a ureia. Então vai estar rico em ureia, mas ela está jogando fora uma enorme quantidade de quê? De água. Uma enorme quantidade de água é jogada também para cá. Então, ureia, água, outras excretas metabólicas. Além disso, é jogado uma enorme quantidade de sais. Os sais que você está na corrente sanguínea são jogados para cá. Então, olha só. Aí o que está acontecendo? Você está enchendo esse canal, o túbulo contorcido proximal, ele está riquíssimo em água, sais minerais, mas ele também está rico em uma coisa que você precisa, glicose. Então você vai ter glicose, água, sais minerais, vitaminas podem ser jogadas para cá. Aí o que vai acontecer? Se você observar tanto o tubo contorcido proximal quanto essa curva chamada de alça de Henle e o tubo contorcido distal, você tem vasos sanguíneos envoltos a esses dutos. O que vai acontecer aqui? A glicose vai ser reabsorvida. Então a glicose, a gente não vai deixar ela passar, a não ser que a pessoa tenha uma quantidade de glicose lá no tampo da beirada. Por exemplo, um diabético. Está com a diabetes fora do controle, a quantidade de açúcar está demais, aí ela continua passando pelo duto,
ela vai continuar passando pelo duto e vai sair na urina. Numa pessoa fisiologia normal, sem nenhum problema de diabetes, a glicose é reabsorvida via corrente sanguínea e volta para o local de onde deve. Outra coisa, o excesso de água também vai ser reabsorvido, o excesso de água também vai sendo reabsorvido. E por último, nessa parte próxima ao túbulo contorcido proximal, o excedente de sais também é absorvido. Aquela quantidade de sal que você precisa é reabsorvida. Mas o que você não precisa vai sendo eliminado. Então, basicamente, você vai ter ao final aqui o quê? Excretas metabólicas, como ureia, amônia, mas principalmente ureia aqui, olha. Ureia, quantidade enorme de ureia. A água que vai dissolver essa bendita dessa ureia, um pouco de água, o excedente você já absorveu. Tá? E o excesso de sais. O que você precisou, o seu corpo já absorveu. Aquilo que você não precisou, o seu corpo vai liberar na forma de quê? De urina, e isso vai levar para onde? Para fora do seu corpo. A urina vai sendo levada para fora do seu corpo. Esse duto coletor aqui, ele vai desembocar aqui, olha, nos cálices, que desembocam no bacinete, que leva para o ureter e chega aonde? Na bexiga, tá? Então, voltando aqui ao desenho, vou voltar no meu, que o meu está muito melhor, né? Então, você tem aqui, ó, os vasos sanguíneos, formam o corpúsculo de Malpighi ou cápsula glomerular, aonde você tem a cápsula, onde vai ter a filtração, basicamente tudo é jogado para cá. Água, glicose, vitaminas, sais minerais e, é claro, as excretas. À medida que está passando, ó, túbulo contorcido proximal, porque é próximo à cápsula, alça de Henle, túbulo contorcido distal, porque está longe, distante da cápsula. Aí o que vai acontecer? Filtração daqui, reabsorção da glicose, água, sais minerais, vitaminas, proteínas, aminoácidos, tudo que tiver que reaproveitar é absorvido aqui. Aqui é reabsorvido o excedente de sais. Fica o quê? Água, um pouco de água, é claro, e fica também o quê? As excretas e o excedente de sais. Isso é jogado no duto coletor. Do duto coletor, como eu já expliquei, é levado para o cálice, do cálice para o bacinete, do bacinete para os ureteres para a bexiga, bexiga para a uretra, e aí ganha o vaso sanitário. Então, a urina se forma no interior dos néfrons, como nós já mostramos. Internamente, cada rim contém 1 milhão de néfrons. Cada néfron apresenta duas partes principais, a chamada cápsula glomerular e os túbulos renais, que é aquilo que eu mostrei no desenho lá. Ó. A cápsula glomerular, aqui ó, cápsula glomerular e os túbulos renais. Túbulo contorcido proximal, alça de Henle, que é essa curvinha, túbulo contorcido distal. Aqui você tem os vasos sanguíneos, absorveu, filtrou o sangue. Filtrou o sangue. O que sai do sangue? A água contendo glicose, contendo sais, contendo ureia, contendo amônia, contendo vitaminas. O que acontece? À medida que esse filtrado está caminhando por aqui, vai sendo reabsorvido ó, glicose, aminoácidos, vitaminas, aí água, excedente de água, chegando aqui o excesso de sal, os sais que você precisa são reabsorvidos e depois forma, à medida que você está descendo pelo duto coletor, é formada a nossa urina. Tá? Então, novamente, espero que tenha ficado bem claro. Olha quantos vasos sanguíneos você tem aqui dentro do rim. É isso que vocês precisam entender. E os néfrons eles vão estar alojados principalmente nessas estruturas aqui ao longo da pirâmide. Tá? Então, o que você tem no filtrado? O filtrado contém substâncias úteis, água, glicose, vitaminas, aminoácidos, sais minerais. Tudo isso precisa ser reabsorvido. É reabsorvido como? Ao longo dos canais dos néfrons. Túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal. As substâncias tóxicas, que é a ureia, o ácido úrico e o excesso de sais minerais,
eles vão ser eliminados e isso acaba formando o quê? A urina. O processo de reabsorção, a gente já falou que ele acontece ao longo dos túbulos, ele vai acontecer ao longo dos túbulos, as substâncias úteis são reabsorvidas e o que não é reabsorvido vai acabar formando a urina. Então, a urina, ela é o quê? Ela é formada basicamente por substâncias tóxicas, tá? Como ureia, ácido úrico, excesso de sais e um pouco de água que tem que levar aquela substância. Então, a principal excreta humana é a ureia, mas é formada principalmente onde? No fígado. Lembrando que, além de ser formada no fígado, ela é filtrada no rim, mas ela não é só eliminada no rim, eliminada na forma de urina. Ela também pode ser eliminada na forma de suor. Espero que vocês tenham entendido. Tá na dúvida? Repita a aula de novo. Não entendeu determinadas partes? Volta especificamente naquela parte. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até mais. Sou uma batatinha enterrada na terra, na terra.